O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Deixa. Obrigado. Podem descer. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Hoje a Igreja toda católica, no mundo todo, onde tem Igreja católica, nós estamos iniciando um tempo especial, chamado tempo da Quaresma, 40 dias. Tempo em que a ideia básica, fundamental, é ser orientado pela palavra da Sagrada Escritura para podermos concretizar na vida de cada um de nós aquilo que João Batista chama a conversão. Para depois da conversão dos nossos pecados, do nosso arrependimento,
nós podemos construir e fazer parte de uma outra conversão que Jesus Cristo nos apresenta, como ele fez com seus discípulos, prepará-los para a construção do reino de Deus. O Evangelho nos apresenta dois tipos de conversão, uma de João Batista, o arrependimento dos seus pecados, e outra de Jesus, a construção de uma nova maneira de viver. Não basta apenas deixar de praticar o mal, isso é muito importante, tomar consciência e tentar vencer, o apelo maior que vai ter durante essa quaresma, mas nós precisamos depois com Jesus, na Páscoa da ressurreição, nós nos integrarmos no seu projeto para construir uma nova maneira de viver, uma nova sociedade, aonde, como diz Marcos no seu Evangelho, todos podemos viver em paz uns com os outros, o que os evangelistas chamam de viver o reino de Deus. O que no Apocalipse vai aparecer a frase: construirmos os novos céus e as novas terras, alicerçado sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Portanto, esse tempo especial que começa hoje, vai percorrer os 5 domingos da quaresma, depois entramos no domingo de Ramos, participamos da Semana Santa, onde Jesus, ele, por tudo aquilo que ele nos trouxe, lhe custou a vida, mas mostra para nós que o que ele fez, o que ele nos ensinou, o seu exemplo, ele não morreu, está vivo. É a ressurreição do próprio Jesus Cristo, que permanece ressuscitado com aqueles que querem, com certeza, viver e construir o reino de Deus. As leituras que a Igreja nos apresenta para essa quarta-feira de cinza, a primeira leitura ela é tirada do profeta Joel, que no Antigo Testamento ele faz um apelo muito grande a um povo todo. E aqui é interessante perceber quando ele vai dizer: congregai, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças, lactantes, deixe o esposo o seu aposento e a esposa o seu leito. Todos devem participar dessa situação para poder reconstruir de novo a vida. Chorem, postos entre os vestíbulos e o altar. Os ministros sagrados, então, sagrados do Senhor, vão dizer: perdoa, Senhor, perdoa o teu povo, e não deixes que esta tua herança, que é o povo, a herança de Deus, sofra infâmia, e que as nações a dominem. Não deixa que as nações a dominem, para que se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Essa nossa primeira leitura, tirada do livro de Joel, ela já é uma característica daquilo que nós vamos viver durante essa quaresma, chamar todo mundo. A conversão dos erros que se faz precisa ser participado por todos. Ninguém pode dizer: o pecado só você que fez, eu estou livre, eu estou santo, eu estou beato, porque todos nós participamos de uma maneira ou outra do mesmo pecado, quem mais e quem menos. Ninguém pode se ausentar, todos nós somos pecadores. Todos nós somos egoístas, todos nós pensamos em nós, todos nós muitas vezes ficamos muito quietos, tranquilos, deixando que os outros façam as coisas. A conversão, portanto, tem que ser para todos e por todos. A leitura a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, muito interessante. Ele vai dizer sobre a questão da conversão.
Agora é o tempo, ele termina com essa frase, é agora o momento favorável. Agora é o momento favorável. E se vocês perceberem, aonde tem católicos participando, todo mundo, olha aqui, a igreja hoje está lotada, porque é um momento especial que entrou e faz parte da nossa cultura religiosa católica, que é o tempo de Quaresma, realmente é um tempo de conversão, e todos nós precisamos participar desse tempo, porque é um tempo propício, é um tempo e um momento favorável porque cria-se uma mentalidade toda, com os ritos que nós temos, incluindo a partir da cor da roupa que se usa na igreja, a partir do canto que nós cantamos, vocês já perceberam, cantos que levam para a gente se arrepender, para a gente pedir perdão, para a gente reconhecer os nossos erros, como diz aqui o nosso Salmo 51, misericórdia, ó Senhor, pois nós pecamos. E aí tem todos os estrofes que vão mostrar essa iniciativa de pedirmos perdão. Portanto, é um tempo favorável que nós estamos vivendo, é um tempo propício e nós precisamos aproveitar desse momento. O clima já está sendo criado. O clima que vem de anos e anos e anos, onde nós vamos nos recolher mais, nós vamos pensar mais, nós vamos ficar um pouco mais em silêncio para ouvir, diante da correria que nós estamos vivendo nesse mundo, que a gente não consegue dar conta, uma coisa atrás da outra, não tem tempo para mais nada, mas nós precisamos aproveitar desse tempo para parar e pensar. O Papa Francisco, quando ele fez a primeira parte do sínodo, outubro do ano passado, e vai voltar agora, outubro do ano que vem, de 25, para terminar, ele pediu muito para ouvir o que o outro precisa, ver a necessidade da criança, ver a necessidade do jovem, ouvir os gritos daqueles que estão chorando, daqueles que estão passando fome, daqueles que estão passando miséria, para podermos organizar o nosso trabalho e a nossa pastoral, para poder construir realmente esse novo mundo que Jesus Cristo nos mostrou, essa vivência em paz uns com os outros. Portanto, Paulo, aqui na segunda carta, ele disse: irmãos, somos embaixadores de Cristo. Todos nós que fomos batizados, nos sentimos enviados por Jesus Cristo. E a última frase, que é o Evangelho de Mateus, da qual nós lemos a nossa leitura do Evangelho, termina: vão para o mundo todo, façam com que todos se tornem meus discípulos. Quer dizer, para que todos aprendam a conviver na fraternidade uns com os outros. E aí que entra exatamente a nossa campanha da fraternidade desse ano, cujo tema é fraternidade social. Fraternidade, amizade social. É muito importante esse tema porque nos faz nos relacionar. Se nós acreditamos mesmo que somos todos filhos do mesmo Criador, que nós temos o único verdadeiro Pai, que quer o bem a todos, portanto todos somos seus filhos e todos somos irmãos uns dos outros. Por isso que nós precisamos nos interessar, não apenas a família de sangue da qual eu nasci, do pai, da mãe, dos filhos e dos parentes, mas nos conhecermos que somos irmãos todos. Aqueles que estão sofrendo nas guerras são nossos irmãos, e tem outros que são irmãos nossos, que estão sendo assassinos, estão matando irmãos. Essa consciência nós precisamos ter na nossa vida, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Então somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós, dos apóstolos. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, que é Jesus Cristo, Deus o fez humano, como todos nós, passando do nosso sofrimento, ficando na nossa própria lama junto conosco. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Justiça de Deus.
E como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, a graça que recebemos no batismo, pois Ele diz, no momento favorável, eu te ouvi. Sobre essa frase, o Papa descreveu uma mensagem muito bonita, profunda. Não dá para colocar o tema todo aqui, mas eu coloquei já no Facebook, tanto no meu como da paróquia. Leiam devagarzinho, um tesouro que tem lá. E começando exatamente, Deus ouviu o grito do seu povo lá no Egito e disse, eu resolvi descer para ajudá-los a libertá-los da escravidão, não apenas da escravidão física, da miséria, do sofrimento, mas também da escravidão mental, onde o povo muitas vezes se sente atraído por seu dominador e não consegue se libertar do seu dominador. Isso acontece sempre na história. Exemplo disso é esse povo que durante a caminhada muitas vezes diz, eu quero voltar lá para a cebola do Egito, que é chamada, né? Às vezes sente saudade, assim como alguém que é viciado em alguma coisa, às vezes sente saudade de voltar lá, sem perceber quanto foi que ele sofreu quando estava lá na escravidão do seu próprio vício. Portanto, agora é o tempo favorável. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Portanto, somos enviados, somos apóstolos, e ao sermos batizados, na realidade, ao sermos batizados, a criança ela vai precisar ser orientada para ela começar a se interessar nos irmãos da família, mas abrir para entrar em comunhão, em brincadeiras, em jogos com outras crianças, para aprender a conviver como irmãos. Esse é um desafio grande. Por isso que a campanha da fraternidade fala amizade social. A amizade, a fraternidade não pode existir apenas dentro da família, que é sumamente importante e precisamos conservar muito, mas precisa abrir para termos amizade com outras pessoas, com o desconhecido, com o abandonado, até com aqueles que querem nos oprimir, tentar de uma maneira ou outra ajudá-los para perceber que se eles creem em Deus, esse Deus deles não pode permiti-los fazer coisas que escravizam os outros irmãos menores. Depois a igreja nos apresenta hoje o que é característico, essa leitura do Evangelho de Mateus, aonde, veja bem, Jesus, capítulo 5, 6 e 7, nós estamos no capítulo 6, aqui faz parte de um projeto que Mateus coloca logo desde o início, um programa de vida de quem é discípulo de Jesus. E Jesus aqui está falando para seus discípulos, até o capítulo 7, orientação para seus discípulos. E ele está dizendo assim, ficai atentos para não praticardes a vossa justiça. Na carta aqui, Paulo fala a justiça de Deus. O Evangelho fala a vossa justiça. Justiça de Deus, justiça nossa. Em que consistia a justiça na tradição judaica do povo de Israel a partir do Antigo Testamento? Basicamente, várias práticas religiosas. Aqui ele está mencionando o jejum, a esmola e a oração. E Jesus vai dizer para ele, vocês têm essa prática religiosa de vocês, que mostram para ela que estão sendo justos diante de Deus. E quem cumpre isso direitinho, ele se considera justo. Quem cumpre o ritual, eu fiz o que mandaram fazer, eu segui o rito, eu fiz isso, fiz aquilo, e pronto. Então, diante de Deus, eu me considero justo. Isso é a justiça de vocês. Em que consiste a justiça de Deus? Aí tem um texto aqui que foi pulado, e que é a justiça de Deus. Aí em casa você vai estudar, ela está descrita naquilo que mais tarde na missa nós vamos rezar junto, o Pai Nosso. Aí que está a justiça de Deus. Mas voltando um pouquinho à justiça de vocês, que era o jejum, que era a oração e que era a esmola, Jesus não está tirando a justiça deles.
Ele está dizendo, quer jejuar, jejua, mas não faz para aparecer, porque aí você fica querendo se mostrar aos outros, você já recebeu a sua recompensa. Se quiser fazer essa tradição de jejuar, jejua. Ninguém precisa ficar sabendo. Se quiser dar esmola, ajudar o outro, e que era a prática religiosa do Antigo Testamento todo, dar esmola, apesar que sabe que dar esmola não vai resolver a situação da pessoa, mas vai ajudá-la para não morrer de fome. Jesus, no Pai Nosso, ele vai dizer, aí a justiça de Deus, o pão para todos em todas as mesas. Essa é a justiça de Deus. Não é viver de esmola, mas é de viver na mesa com a família, com os outros, com comida e pão para todo mundo. Essa é a justiça de Deus. É bom a gente aprender um pouquinho essas diferenças, a justiça, o que Deus deseja para todos e o que nós consideramos como justiça, só pensamos somente em nós, né? E ajudar o outro nas condições que nós temos, mas a justiça de Deus é que o pão esteja em todas as mesas. Mesmo no que se trata de oração, a oração que muitas vezes é considerada como reza, e reza, e reza, e fica repetindo, se quer fazer, faça. Jesus, quando ele fez a sua oração, ele exatamente fez como diz aqui, afasta dos outros, entra em sintonia com o Pai, conversa com o Pai, escuta aquilo que o Pai deseja, que brota do seu coração, para poder continuar a sua missão. Jesus diz isso, não precisa ficar aparecendo diante de todos, indo lá na praça, montando um som, e ficar rezando para todo mundo. Não precisa isso. Ninguém precisa ficar sabendo. Faça lá, tranca o seu quarto e faça a sua oração. Porque se você fizer só para aparecer, não vale nada essa oração. Faça no seu quarto. E depois, quando ele fala do jejum, que é a característica básica que pega toda a quaresma, preciso jejuar, é importante a gente perceber que, lógico, nesse tempo o jejum aqui está se referindo à comida, como é proposto também, como dia de hoje, na Sexta-feira Santa, fazer o dia de jejum, que quer dizer você tentar respeitar, tomar um café da manhã, depois o almoço, suficiente para viver, um café à tarde e comer alguma coisa à noite, mas tudo assim menos, sem poder sentir aquela satisfação e comer, que na realidade acaba estragando o sentido da quaresma toda. Comer coisa simples. Mas hoje o jejum nós precisamos estendê-lo mais, e estendê-lo mais principalmente para aquilo que está escravizando a gente. Nós vivemos presos a muita coisa. Quem bebe, infelizmente, vive escravo da bebida. Quem fuma, vive escravo do cigarro ou de outra coisa que está aparecendo, inclusive, por aí, que estraga muito mais a vida. Mas tem os vícios nossos. Tem gente hoje que não consegue ficar 5 minutos sem olhar no celular. Eu pus hoje, conversando com 2 amigos meus, falei, sabe o que eu vou propor? Eu vou propor, que tal você na Sexta-feira Santa fazer das 8 até meio-dia sem usar o celular? Vamos ver se consegue. Tem gente que não consegue. Porque, e se minha filha ligou, e se minha neta quer falar, não, deixa aí, das 8 ao meio-dia, não use. Por que é necessário fazer esse jejum? Não só de comida, mas jejum de outras coisas, a qual nós somos tão apegados que parece que a gente não vive sem ele. Antigamente não tinha celular, nós vivíamos. Antigamente não tinha telefone, vivíamos. Antigamente a informação que recebia é ficar aguardando o marido vir do serviço para trazer a informação, e vivíamos. Agora hoje tem gente que não consegue viver. Tentam. Estabelece um dia, seja que for, mas mantém. 8 horas, 9 horas, até meio-dia só, numa sexta-feira. Toda sexta-feira que tem 5 sextas-feiras, faz isso. E aí vem a tentação.
Ah, mas se minha filha ligou... Não, eu vou ver, depois de meio-dia eu vejo. Ah, mas depois de meio-dia eu vejo. Resiste. Isso faz a gente ganhar autonomia e ganhar domínio sobre si mesmo, que São Paulo fala nas suas cartas. Nós precisamos aprender a ganhar domínio sobre nós mesmos e aprender a dizer isso, não quero. Ah, vem a tentação, não quero. Vem a tentação, não quero. E aí você se torna dono do seu próprio nariz, de sua própria vida. E vai ser capaz de dizer sim quando precisa dizer sim e dizer não quando precisa dizer não. Estabelece uma penitência, um jejum, mas assume com responsabilidade. Não precisa ser de comida, pode até ser de comida. Tem gente que é viciado em Coca-Cola. Eu já ouvi um adolescente que falou: se não tiver Coca-Cola na mesa, eu não sento para comer. E não come. E a mãe tem que trazer Coca-Cola. Fica meio-dia, fica um dia só sem tomar Coca-Cola. Experimenta, para ganhar autonomia, domínio de si, e você se tornar dono de si. E quando aparecer coisa mais grave, você vai ser capaz: não quero, eu quero fazer isso. Essa é a prática que a igreja nos propõe durante a quaresma. Orar, mas orar não repetindo coisas, mas entrando em diálogo com Deus e fazendo com a comunidade. Depois a caridade, repartirmos o pouco que temos para ajudar os outros. Inclusive existe essa proposta, porque nós temos a coleta grande da campanha da fraternidade no domingo de Ramos, onde trazemos a nossa oferta, daquilo que nós poupamos no sacrifício que fizemos durante a quaresma. Aí nós recolhemos e depois colocamos como oferta para ser usado para as necessidades de povos e de grupos que se encontram em dificuldades grandes, e nós estaremos ajudando esse pessoal. E a terceira coisa, o jejum de qualquer coisa. Mais importante é fazer um gesto. Um gesto. Escolhe você mesmo. O que é que te incomoda mais? O que é que te escraviza mais? Dizer: eu vou fazer um dia por semana, não fazer isso. Para ver o domínio que você ganha sobre toda a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.